Olá, olá, boa tarde a todos. Eu sou Michele Hack, CEO do Open the Doors. Hoje quem está aqui com a gente é a Maria Clara, que é de casa, né? É do Open the Doors, fez parte do time. Má, normalmente a gente apresenta todo mundo, mas você é de casa, Má, por favor, se apresente, né? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai ter essa gravação aqui também. Vai falando um pouquinho sobre você para se apresentar para o pessoal. Oi, Mi, tudo bom? Boa tarde para todo mundo, hora de almoço, né? Primeiro queria expressar a gratidão da gente estar, quem estiver aqui com a gente acompanhando essa hora de almoço com um assunto que é bem legal. Então, vou me apresentar. Esse meu fundo fala sobre mim, tem uma série de informações, então essa é esse lado caótico e cheio de pesquisas que eu faço. Eu sou jornalista, né, de formação. Fui entender que conversas são importantes para a gente resgatar a confiança e minha luta diária é para que a gente viva menos monólogos em grupo. Então, eu acho que foi nessa busca de como podemos ter menos monólogos em grupo que eu hoje me considero uma arquiteta de conversas e também um aplicativo em várias plataformas, né? Uma das minhas plataformas queridas é o Open the Doors, onde eu estou explorando esse CMO aqui que está aqui embaixo, em várias perspectivas, e motivada por uma transformação que eu acho que é fundamental, né? A gente tem que abrir portas para equidade, e equidade em diversas perspectivas, não apenas a de gênero, mas entender que um caminho para sermos humanos, mais humanos, passa também por incluir pessoas, incluir perspectivas, incluir, inclusive, outros lugares. Então, tem ambientes que eu sou Maria Clara que não para, aqui no LinkedIn Maria Clara Lopes, e contem comigo, eu adoro uma conversa, é só marcar, vou adorar. Obrigada, Má. Gente, a Má é exatamente isso que ela acabou de falar, né? Ela adora uma conversa e foi numa conversa de um ecossistema de inovação que a gente se conheceu, né? Para quem não me conhece e não conhece um pouquinho da minha história, eu já tive múltiplas carreiras aí, diversas, né? Inclusive já trabalhei no mercado de moda também. Depois me tornei empreendedora, né? Empreendedora na área de marketing, tive agência, gestão de time, né? Vim para São Paulo, comecinho de 2019, comecei mais ativamente dentro do Grupo Mulheres do Brasil, a trabalhar em muitos projetos sociais, liderar muito movimento, né? Muita coisa que estava acontecendo, que estava surgindo a respeito de como é que a gente empoderava mulheres na tecnologia, né? Porque eu era líder sou líder ainda, né, do Comitê Mundo Digital. E durante essa experiência dentro né, morando em São Paulo, muita coisa começou a acontecer. Eu comecei realmente a fazer parte, né, cada vez mais do ecossistema de inovação, mentorando startups, trabalhando com consultoria, trabalhando com performance, com growth. E esse movimento todo, né, de liderança feminina, ele aconteceu no paralelo, sempre, né? É uma parte da minha vida. E essa parte dessa vida ganhou forma de um jeito que não fazia mais sentido para mim apenas, né, falar sobre equidade de gênero, falar sobre como é que a gente pode inovar, né, como é que a gente pode se desenvolver, né, como pessoa, para todo mundo colaborar junto, pensar em formas aí de como é que a gente reduz as desigualdades sociais, que eram muitas as questões que sempre me pegaram. E por conta dessas inquietações, né, surgiu uma oportunidade de desenvolver um evento de inovação aberta, né? Open the Doors vai ser o tema desse evento, e quando a gente se deu conta, não era mais um evento, era uma iniciativa, porque a gente entendeu que para realmente mudar alguma coisa, para que a gente conseguisse trabalhar juntos, a gente precisaria estar mais próximos dos homens também. Né? A gente precisaria ter todo mundo colaborando por uma mesma causa, né? De como é que a gente realmente une esforços, como é que a gente fura essas bolhas dos movimentos femininos. Né? Essa foi a grande questão no início. Né? E foi assim que eu conheci a Maria Clara. A gente estava lá em um evento de inovação,
A gente sempre fala que a hora bar é a melhor hora que existe para a gente estabelecer as conexões e realmente entender o que faz sentido, né, para as pessoas com quem a gente está convivendo, da onde elas são, quais são as histórias delas, porque não faz mais sentido a gente apenas se olhar por um lugar de crachá, né? De background, da onde eu vim, eu trabalhei na empresa X, eu fiz exatamente isso, meu título aqui, meu trabalho é esse, e a gente sabe que isso não gera conexão. Ok, né? De repente tem algum interesse, né, em alguma área específica, é importante a gente situar, né, aonde estamos trabalhando, mas o mais importante de tudo é conhecer o que passa por trás, né? O que está para o lado de dentro e o que motiva e o que faz brilhar os olhos. E a Maria Clara, desde o começo, sempre foi uma pessoa que trazia muito background, muita conversa. Inclusive, depois que ela começou a fazer parte do Open the Doors, ela sempre traz esse jargão para que a gente não esqueça, né, de que o mais importante de tudo que a gente está desenvolvendo é ter brilho nos olhos e correção quentinha. E correção quentinho é uma das coisas, né, que a gente sempre tem aí para realmente levar essas conversas adiante e provocar muitas reflexões. Então, para quem não conhece, o Open Edwards é uma iniciativa onde a gente trabalha as potencialidades humanas, né, trazendo mais consciência sobre as potencialidades femininas e masculinas, para que juntos a gente realmente consiga desenvolver negócios muito mais humanos, muito mais sustentáveis, muito mais inovadores. E assim a gente, né, começou a desenvolver muitos eventos no ano passado de conscientização, trazendo gestores, homens e mulheres, falando do quanto eles utilizam dessas características da liderança feminina, da liderança masculina, em equilíbrio dentro das organizações, dentro dos negócios, né? Como é que isso reflete dentro da cultura organizacional? E a gente sempre trouxe muitas pessoas para falar a respeito disso, para a gente contar que essas características em equilíbrio é que realmente trazem muito mais bem-estar para o negócio. E, a partir disso, a gente começou a desenvolver também workshops, né? E a gente tem aí uma linha de treinamentos que a gente está dentro de algumas organizações já falando sobre isso, né? A gente também fala sobre equidade de gênero e engajamento dos homens, como também fala da questão de vamos juntos desenvolver potencialidades humanas para realmente desenvolver times muito mais inovadores. E a gente, daqui a pouco, vai divulgar para vocês um link de um workshop que a gente vai estar lançando agora no dia 26 de julho, né, no próximo mês, no Learning Village. Vai ser presencial, um workshop de 4 horas, eu e a Maria Clara. A gente vai estar lá, fazendo a mediação aí, para ajudar vocês a entender um pouquinho de como é que a gente usa essas potencialidades. Então, dito isso, né, acredito que isso já deu tempo para muita gente chegar e estar com a gente agora. O Sérgio mandou um oi para a Maria Clara aqui, ele disse que veio te prestigiar, a Maria Clara está super atenta aqui, acompanhando. Ai, que bacana, Ana Carolina, muito bom te ver aqui, e feliz demais de você estar com a gente. Fiquem à vontade, quem estiver ouvindo, quiser mandar algum comentário, mandar alguma pergunta, tá? A gente está super aberta, a gente vai abrindo aí para falar com vocês também. Bom, já faz bastante tempo que a gente tem muitas dessas conversas internamente, né? E a Maria Clara trouxe uma provocação a respeito da confiança. O que está faltando no mundo, que a gente sente que a gente está precisando cada vez mais falar, é como é que a gente abre as portas para essa confiança, né? Como é que a gente melhora isso? Eu até fiz uma enquete rápida essa semana, falando de alguns pontos, né? O que falta, né? O que mais influencia na falta de confiança nas relações interpessoais que a gente tem, né? Com as pessoas com quem a gente convive, né? Quais são os principais pontos? Elegi alguns para ver o que as pessoas entendiam por realmente, poxa, isso para mim é um problema que dificulta, né? Muitos falaram de falta de escutativa, outros falaram muitos falaram não, perdão, gente. Eu sugeri baixa escutativa, baixa autoconfiança, linguagem egocêntrica, né, quando a pessoa só fala dela, e uma inconsistência, né, a quarta opção, uma inconsistência de fala e de ação. Esses são alguns pontos de tudo que a gente tem conversado, que a gente tem visto, que tem dificultado bastante, né, como é que a gente estabelece confiança, como é que a gente confia no outro, e que a gente tem visto que muitas pessoas mencionaram, por isso eu coloquei isso na enquete.
E, logicamente, né, não me surpreendeu essa resposta, mas das pessoas respondeu que o que gera falta de confiança nessa relação, né, entre pessoas é a inconsistência de fala e de ação. E essa questão de inconsistência de fala e de ação, gente, eu quero pedir um momento da gente olhar para isso e entender que a gente está vivendo um momento bastante tenso agora, pós-pandemia, de muitos problemas de saúde mental. É uma onda de burnout pegando todo mundo dentro das organizações, cada vez mais casos de pessoas com ansiedade, com estresse, principalmente relatado pelas mulheres, quando a gente olha números. Tá? E a gente sabe que parte desse comportamento de inconsistência de fala e de ação é muito resultante desses problemas, né, que está acontecendo de saúde mental. Então, a gente precisa olhar para as questões um pouquinho mais ampliadas. Vamos olhar de uma maneira mais macro para o que está acontecendo? Porque quando a gente fala de potencialidades humanas, a gente também tem que olhar para o que nos incomoda, né? O que nos dói, o que está realmente dificultando com que a vida fique mais leve, mais fácil, né? E esse momento realmente ele está bastante tenso. Dentro das organizações com que a gente tem conversado também, né, esse relato da questão do aumento, né, de problemas de saúde mental, apesar dos números ainda indicarem muito número de mulheres, eu acho muito importante, até para os homens que estão nos ouvindo, homem geralmente não levanta a mão para dizer que está com problema, né, que está com dificuldade de entender suas emoções, e muitas vezes não aparece nesses dados, tá? Porque não é um hábito, né? Falar disso, falar dos seus problemas de saúde emocional, do que está incomodando, né? De ter essa inteligência emocional não é uma coisa constante. E a gente sabe que homens, né, quando eles estão juntos, também não têm esse hábito de falar entre si, né, aos pares. Tanto é, não queria ser dramática aqui, mas a gente precisa ser bastante realista quando a gente fala, né, dos dados da OMS a respeito de suicídio, né, a maioria, né, na questão de gênero, de que se suicida realmente são homens. Então, acaba chegando em casos extremos. Então, fica aí um alerta, pessoal, só para trazer que a gente vai falar de confiança, justamente para trazer consciência, e consciência é o que traz mais bem-estar aí para as relações. E a Maria Clara, que está aqui com a gente, está falando desde o começo do ano, desde o último Fórum Econômico Mundial, de que o próprio Fórum Econômico Mundial está falando de uma meta-crise de confiança no mundo todo. Né? Isso que a gente está vendo aqui no micro, né, do que está acontecendo com a gente, está acontecendo no mundo todo, mas de outras formas. Tem outras questões aí que estão envolvendo essa discussão. Ai, gente, só antes de eu abrir para a Maria Clara começar a falar da confiança, ó, tem mais comentários aqui. Adrian, que bom que você está com a gente, seja bem-vindo a essa conversa. Olha, roubei a Maria Clara das conversas todas que vocês desenvolveram, estou muito feliz que você está aqui com a gente, contribuindo também. Evelyn, maravilhosa. A Evelyn é uma mulher incrível, uma mulher preta, que tem uma super voz potente, tem um podcast incrível aí para falar de diversas pautas importantes. A Márcia Mantovani, nossa, Márcia, quanto tempo que eu não te vejo, muito bom te ver por aqui, a Carla também. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, Maria Clara, vamos lá. Fala para a gente, o que você está vendo, né, a respeito dessas pesquisas todas, sobre essa metacrise de confiança? Conta essas perspectivas, divide com a gente aí esse cenário, por favor. Eu, antes disso, vou falar que você não me roubou do Adriano e da Plural, é que a gente está de férias, só para constar. Maravilha. E acho que isso é muito legal da gente trazer essa conexão, e a gente está vendo todas essas pessoas que estão aqui chegando, e acho que isso para a gente também é um crédito sobre confiança, né? O que faz com que as pessoas venham para um espaço na hora do almoço e possam ouvir alguém? Para mim isso tem a ver com o que a gente entrega para o mundo e as trocas e as relações que a gente vai construindo né, nesse nosso caminhar, e isso tem a ver com um ponto que você colocou muito bem, que é a consistência. Você falou da inconsistência, a gente tem que olhar para o outro lado, que é a da consistência.
a consistência do que a gente faz, de como a gente age. E eu acho que isso não é só, eu gosto de pensar, a gente fala fractal, mas pode ser holográfico, enfim, né, a parte do todo, isso está dentro de nós e a gente vai levando isso para outros lugares. Então, essa consistência, ela existe, tem que existir dentro do indivíduo, ela tem que existir, depois ela vai se espelhando e vai aparecendo nas relações pequenas, família, comunidade, amigos, ela vai passando para times, ela vai passando para organizações, ela vai passando para a sociedade. Então, quando a gente olha uma relação de confiança a gente sente, a gente não pensa. Aliás, isso é uma coisa que é importante, talvez, de começar a trabalhar, é de que confiança se sente. Eu não meço confiança. Aliás, tem como medir, né? Tem como avançar para medidas de confiança, mas é primeiro uma sensação. E ela vai se dando numa construção. Aí a gente vai trabalhar com reputação, a gente vai trabalhar com outros elementos. Mas acho que por que eu, dentro do chapéu aqui do CMO, tenho uma palavra importante, né, no nosso recorte, que é coerência. Porque uma das minhas ações dentro do Open the Doors é exatamente, Micheli, e aí, né? Será que isso aqui está fazendo sentido? Para a gente não se perder e manter e sustentar a coerência, que é fundamental para a confiança. Olhando para a história do Fórum Econômico Mundial, o Fórum, não sei se não foi exatamente o Fórum falar da metacrise, é que a gente percebe muitos elementos que mostram uma metacrise. O que é uma metacrise? É uma união de muitas crises, né? Só para resumir aqui, o que é uma metacrise? Uma montanha de crises juntas que geram uma coisa maior do que era todas as outras. E a gente vai percebendo e sentindo, eu vou reforçar muito o sentido, o perceber com o corpo, porque a gente está numa época em que a gente precisa ter sentidos e percepções ampliadas. O mundo, a realidade atual é extremamente complexa, e a gente não consegue entendê-la se a gente não ampliar os nossos sentidos, e a gente não consegue nem ter acesso a todas as informações necessárias para uma tomada de decisão se a gente não abre os sentidos para outras perspectivas e perceber com outros, não só com o que entra pelo ouvido ou pelos olhos, né, para o cérebro processar, é importante. A gente precisa de outros acessos. Então, quando a gente está falando de confiança, eu sempre fico... Eu vi uma figura, acho que foi no Instagram, eu nem guardei, mas eu achei muito interessante, que era um planeta que era todo florestado e tinha uma aldeia que ela ficava isolada. Aí, de repente, os animais ficaram dentro de né, virou toda urbana e os animais eles estão isolados num zoológico. Isso me levou a pensar algumas coisas, porque eu fico vendo prédios, eu moro em São Paulo, para quem é de fora de São Paulo, e a gente que mora em São Paulo sabe o que é um mar de prédios, é muito parecido com aquela figura, e as grades estão para nos proteger, quer dizer, dentro de casa. Quem que está com segurança? Quem que está com insegurança? Eu fico muito refletindo, eu fico muito intrigada com essa relação, sabe, da confiança. Porque a gente tem tido avanços tecnológicos absurdos, né, exponenciais, a gente tem muito dinheiro, nunca acho que teve tanto dinheiro no mundo quanto, quer dizer, o quanto dinheiro não é uma ficção, né, porque com a digitalização dele, a gente tem que, depois podemos ter uma conversa sobre se dinheiro é uma ficção ou não. Mas existe uma moeda, e muita moeda abundante, trilhões, e pessoas com acesso a bilhões. Então, não é falta de recurso, mas estamos isolados, sendo alvo de criminalidade, as pessoas estão se polarizando, as relações estão atritadas, as pessoas brigam por qualquer coisa. Eu fiquei chocada com a história dos tiros, né, por uma batidinha de trânsito. Escuta, gente. Então, a gente não sabe, mas se a gente, né, ficou difícil, tá difícil. A minha mãe falou, volume de fraude, vamos combinar, quem não dá mais para atender telefone, porque é uma simulação de compra de área de segurança de banco, e você já sabe que é fraude. E minha mãe passou por 2 fraudes, ela falou, filha, não dou conta de lidar com a realidade atual, e eu tenho que falar, é verdade, mãe, eu também não, porque tá difícil. Então,
é um ambiente de total desconfiança o tempo inteiro. O dado do Fórum Econômico Mundial colocou que olhando para uma questão da crise de segurança, né, os problemas de segurança, que os dois principais fatores de desconfiança e de segurança são desinformação e má informação, a qualidade da informação, que é o campo das fake news. O que significa que a gente não pode mais nem saber se a base, isso tem muito a ver com o avanço da inteligência artificial, a gente também não consegue mais nem observar alguém com os deepfakes sabendo se a pessoa é aquela pessoa, porque hoje já chegamos nesse nível de tecnologia suficiente para saber que eu poderia ser um avatar. Eu sou eu mesma, podem ficar tranquilos. Mas é possível? É possível. Então, teve um rombo enorme dentro de uma pessoa que foi enganada e assinou um documento porque foi enganada por um deepfake. Então, o grau de desconfiança, ele existe, ele já foi apontado como risco, é um risco enorme, e a gente tem, por outro lado, uma quebra da confiança, que é pelo Edelman Trust Barometer, uma queda da confiança das instituições. Então, as instituições que cuidam do bem comum, que olham para a relação social, para os governos, os jornalistas, e isso tem a ver com a polarização, todos esses instrumentos sociais que a gente tem, que sempre regularam, eles estão em xeque. O nível de confiança nesses instrumentos caiu. E isso está sendo dirigido, inclusive, para os empresários, para os líderes de empresas. A sociedade global, e isso não é número Brasil, é número global, tem colocado nos líderes empresariais, e não é muito não, hein? 60% ali, ainda tem um gap bem grande, como figuras de maior confiança, os seus líderes, não é qualquer líder, o líder da sua empresa, o que leva a um aspecto muito importante de construção de confiança dentro das organizações e da conduta desses líderes enquanto pilares de uma renovação. E é muito complicado, porque a gente volta para o primeiro ponto lá do holográfico fractal e da parte está no todo, que é, será que esses líderes estão preparados e são coerentes o suficiente para sustentar esse grau de confiança? E eu vou reforçar uma coisa que eu tenho falado muito para a Michelle, que é, a gente está falando sobre negócios nessa hora, não é sobre discurso bacana ou discurso inspirador. Não. Eu vou pegar um exemplo. Ontem, uma notícia sobre a Cristina Junqueira. Eu não estou fazendo julgamento sobre as pessoas. Eu me reservo o direito, deste momento, de não fazer julgamento. É uma análise. A Cristina Junqueira fez uma mensagem, postou uma mensagem sobre um programa de direita. E caiu um volume de pessoas falando que vão abandonar o Nubank por conta da conduta da sua líder. É quebra de confiança. É absolutamente quebra de confiança. Então, quanto que entender esse lugar, né, que as pessoas ocupam, entender esse nível de equidade, entender que existem relações ali dentro, para poder você também se colocar e gerar uma conexão, uma situação de confiança, é um ponto relevante. E acho que é isso que a gente olha aqui dentro do Open the Doors, né? O olhar do indivíduo e vai ampliando da equidade dessas potências do feminino e do masculino, porque as pessoas que sobem, essa é a minha visão, e a gente também fala muito aqui dentro, a gente percebe que as pessoas que sobem, mesmo as mulheres, elas trabalham com um arquétipo focado na execução, focado no resultado, focado naquelas diretrizes de negócio que vêm de muito tempo e que sempre foram reforçadas pelo viés do masculino, não pelo viés do feminino. E a gente entende que um ser humano tem ambos. Então, será que não está faltando? Será que não existe um desequilíbrio dentro das pessoas, um desequilíbrio dentro das organizações que é reflexo de tudo isso, né? Então, eu fico olhando esse campo da confiança com curiosidade e olhando para essa questão e achando que tem algo ali a ser explorado e que mexe no negócio.
quando a gente estabelece relações de confiança, olhando para não só para o shareholder, mas olhando para os stakeholders, a organização consegue ser mais resiliente, ela consegue ser mais confiável, o valor por ação é melhor ao longo do tempo, e as relações com consumidores, parceiros, fornecedores, comunidade, etc., elas são melhores. Então, esta empresa se torna uma empresa mais resiliente aos desafios do século XXI. Acho que falei muito, estou te devolvendo a palavra. Bom, eu adoro quando você traz esses vários pontos, né? Porque, na verdade, assim, faz a gente pensar bastante e é engraçado que a gente, mesmo sendo de casa, a gente se prepara, né? A gente conversa um pouquinho, vamos falar sobre isso, sobre esse ponto de vista, passa por alguns aspectos, né? E eu combinei com a Amada a gente olhar para essa questão bastante macro mesmo, né? Olhar para o que está acontecendo no mundo, e ela consegue fazer isso muito bem, né? De fazer esse vai e volta, da gente entender, olha para o mundo e olha para dentro de casa e olha para dentro da gente, né? E dentro de casa, eu digo, dentro dos ambientes onde a gente está trabalhando, onde realmente essa questão da falta de confiança fica cada vez mais exposto, né? Tem um comentário aqui do Sérgio Luciano, que ele fez, que eu acho importante trazer. Quando não tem um vínculo mínimo que nos traz senso de identidade e nos mostra que podemos ser algo juntos para além do umbiguinho, a confiança perde total espaço. Aí entra para mim um pouco de significado de sermos um grupo, sermos um país, sermos brasileiros, sermos sociedade. E quando os instrumentos que ajudam a manter esse tecido social conectado a crise aumenta ainda mais, sem determinismo, trazendo percepções dele, né, a respeito disso, ele fala que esses instrumentos falham, né? E é exatamente isso, assim, que acontece. A Má, quando começou a falar dessa questão de que isso está acontecendo pelo lado de fora, está acontecendo pelo lado de dentro, né? Existe um aspecto que a gente precisa entender aqui de indivíduo e de coletivo, né? Aonde começa um e aonde termina o outro. Na verdade, é a mesma coisa que a velha questão, né? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? É exatamente a mesma questão que a gente tem que se perguntar o tempo todo com uma pauta como essa. Porque, ao mesmo tempo que a gente está vendo as instituições, né, perdendo credibilidade, quem compõe as instituições? É um coletivo de pessoas, somos nós, certo? E se essas instituições estão perdendo credibilidade, o que está acontecendo dentro da gente, particularmente, né? O quanto que a gente realmente confia em nós mesmos, né? Essa é uma grande questão da gente se fazer. Cada vez mais, e até por uma questão histórica aí do que a gente passou em relação à pandemia, muita gente entendeu que a pandemia era uma oportunidade de se olhar, né? De realmente entender as emoções, de entender questões, né? Eu digo questões até universais do porquê que a gente existe no mundo, né? Por que eu tô aqui, né? Por que eu existo, né? Essas questões a gente sempre se fez, né? Quem sou eu, né? Qual é o meu propósito de vida? E, na verdade, a pandemia, ela afastou a gente desses momentos de olhar para essas questões, da gente realmente entender essas nossas potencialidades, e a gente começa a se perguntar o quanto que esses ambientes, do jeito que eles estão, interferem na gente. Né? E o quanto que a gente internamente, por essas questões que a gente não está olhando, interfere no ambiente. Então, é algo que realmente está em constante troca, né? A gente sabe que realmente a gente troca com o ambiente o tempo todo. E ter pessoas que realmente estão sendo influenciadas por essa situação que está acontecendo agora é uma questão muito importante da gente olhar. Está acontecendo muitas guerras, né? Está acontecendo muitos conflitos. Agora mesmo a gente está vendo uma questão política aí, falando a respeito da lei do aborto. Como é que pode a lei do aborto agora, né, penalizar as mulheres que realmente querem exercer o aborto? Então, são questões que estão sendo colocadas em pautas que não deveriam estar. Gente, perdão que eu estou com bastante tosse enquanto a Má estava falando. Eu estava aqui tossindo. Estou me recuperando ainda de um probleminha de saúde recente. Só um instantinho. Eu acho que a gente pode trazer que não é só... Existem necessidades de instrumentos
pegando aqui um pouquinho para te dar esse respiro, tá? Respira. Mas quando o Sérgio traz o grupo, ele também está trazendo essa fragilidade do tecido social. E o que eu acho que o que a Michelle está trazendo aqui é que nós somos parte do tecido social, que é importante, né? Isso tem a ver com uma presença das pessoas. As pessoas são agentes, elas podem fazer, só que elas estão tão olhando para si mesmas nesses lugares que elas nem se conectam mais. Cara, tá difícil você conhecer seu vizinho. Tá difícil você olhar e falar assim: eu tenho um papel de responsabilidade, né? Como é que a gente pode ser agente de mudança desse modelo? Porque será que a gente se sustenta? Será que nós, enquanto seres humanos, conseguimos lidar com esse ambiente tão profundo de desconfiança, de agressão? Ou será? Eu acredito que existe um caminho, porque senão eu já estava deprimida também, eu não estou. Então, e não fiquei nem na pandemia. Então, eu acredito que existe uma forma de fazer diferente. Isso me deixa muito mais. Poder fazer algo me deixa uma pessoa muito mais feliz, inclusive, que eu acho que é importante. A gente falou de burnout e eu já tive um para saber o quanto é ruim, e inspirada porque existe um futuro melhor, existe a possibilidade de fazer um futuro melhor no coletivo. Pronto, respirou. Existe, obrigada. Existe uma possibilidade de um futuro melhor, sim, e existe um resgate da gente enquanto melhores humanos, né? Enquanto pessoas que realmente confiam umas nas outras. O que fazia com que a gente confiasse nas pessoas antes que a gente não podia nem consultar o nome delas dentro do Google, por exemplo, né? E mesmo assim a gente confiava. Existiam vários mecanismos de algumas situações como existem até hoje, né, de burocracias, de contratos, de tudo mais, mas as relações interpessoais, pelo menos, elas se estabeleciam muito mais pelo feeling, né, pela intuição, né, de um relacionamento interpessoal, aonde a gente faz uma leitura de diversas questões a respeito de quem nós somos, né, de que maneira que eu gosto de me relacionar com outra pessoa, de como é que eu sinto essa pessoa que está conversando comigo. E quando a gente fala do sentir, a gente está falando de uma potencialidade feminina, né? A gente está falando de um aspecto de característica, né, que a gente também precisa fazer um resgate e começar a utilizar dentro das organizações, que é a intuição. A intuição é uma coisa que a gente nunca falou como uma competência, né, como um valor humano que realmente precisa ser resgatado para que a gente consiga estabelecer melhores conversas. Né? E a intuição é muito importante nesse lugar, da gente realmente fazer uma leitura muito rápida, né, uma escuta ativa da pessoa com quem a gente está falando, onde a gente faz, inclusive, uma leitura de linguagem corporal. Existem muitos aspectos ali a respeito do sentir que a gente entende rapidamente, e isso melhora muito a questão das relações que a gente tem. E a Mar, quando começou a falar um pouquinho dessa questão das potencialidades, que a gente fala tanto dentro do Open the Doors, eu não sei se é muito comum para vocês que estão ouvindo a gente, mas a gente gosta de separar isso de que a gente está se propondo a trazer um resgate de vamos olhar para essas potencialidades humanas e aonde estão essas potencialidades? Quais são elas, né? Que são abundantes no mundo e que a gente perdeu o hábito de utilizar. Elas são muito abundantes dentro de um arquétipo feminino. Né? E quando eu falo arquétipo, gente, eu não estou falando só de mulher, tá? Eu estou falando realmente de potencialidade. Porque, por exemplo, dentro do arquétipo feminino, a gente tem muito a questão do acolher. Né? De realmente, deixa eu ver o que está vindo até mim, deixa eu trazer isso para perto. E quando a gente faz esse movimento do acolher, é onde a gente usa muito de empatia, é onde a gente de verdade consegue fazer uma escuta ativa. É um processo necessário para que a gente realmente use isso como um mecanismo de colaboração, né? De vamos juntos. Então, isso é um aspecto que a gente precisa começar a trazer e começar a olhar cada vez mais aonde estão essas potencialidades que a gente não está usando. Por que a gente não está usando ela? Porque dentro do mercado de trabalho, a gente foi muito moldado por um arquétipo masculino, né, muito voltado para a meta, para a assertividade, para a objetividade innecessária.
né? Foi o que construiu as estruturas do que a gente tem aqui até hoje, e é o que constrói negócios de sucesso. Só que um negócio de sucesso ele não se sustenta se ele não tiver um recheio do por que eu estou fazendo isso, né? Do que realmente tem de criativo ali, o quanto que atende um comportamento de consumo, né? O quanto que realmente a gente consegue olhar e se colocar no lugar do nosso potencial cliente, enxergar lacunas aí de como é que a gente surpreende ele com novos produtos, com novos serviços, né? E tudo isso a gente é um resgate dessas potencialidades. Como é que a gente, dentro da gente, trabalha isso, feminino e trabalha masculino, né? Saiu mais alguns comentários aqui, o Eider, as maiores potencialidades sempre aparecem quando estão realmente engajadas com o propósito. Sim, Eider, totalmente. O propósito, ele é, né, uma materialização disso, da gente ter muita clareza do porquê que eu existo, ou porquê que essa organização, porquê que esse negócio, porquê que essa ideia, porquê que esse projeto existe. Né? A gente ter cada vez mais essa clareza, né? Ele vem desse lugar. E a partir do momento que a gente tem essa clareza, a gente traz esses aspectos criativos à tona, né? E a gente elabora isso, e elabora junto com diversas pessoas, trazendo todos os valores humanos ali, centrados, né, por questões de aptidão, principalmente, visões, onde a gente, né, junto o coletivo por afinidades de visões, a gente realmente consegue extrair o melhor, né, das pessoas, de todos nós, do humano que existe, para aí a gente definir quais são os melhores objetivos, as melhores metas. E eu gosto muito de quando você traz esses exemplos, né, Má? De como é que você enxerga isso acontecendo no mundo, na inovação, né? Eu queria comentar a fala do Adriano e queria comentar o Sérgio, que trouxe sobre... Serginho, não vou ler o seu comentário inteiro, que ele é longo, vai estar aqui nos comentários, eu acho ótimo, mas eu queria trazer sobre a questão dos contratos que você está falando também, e acho que isso tem a ver com ambas as coisas e o que o Michele está falando. Minha vez. Eu acho que existe o propósito, mas existe a ação. Então, uma coisa não pode estar descolada da outra. E aí a gente tem que olhar para dentro. Que medos que impedem que a gente faça as ações? O que está dentro da gente que impede que a gente faça as ações necessárias que a gente está declarando enquanto um propósito? Isso é uma questão. Eu acho que o Sérgio ele é incrível. Essa é uma linha de diálogo que eu tenho muito grande com ele e é muito importante para eu trazer muitas das coisas aqui. Saibam que tem muito Sérgio Luciano dentro disso. Então, quero honrá-lo nesse processo. E quando eu leio sobre os contratos, eu quero usar um termo que muita empresa gosta, que chama accountability. Todo mundo deveria ter, aliás, é excelente, temos que ter accountability. O que é o accountability? Eu cumpri o que eu me comprometi a fazer, resumindo. E isso passa por entender então, a accountability também está ligado a um ato de ser percebido como confiável, porque se eu não entrego o que eu me comprometi a fazer, eu não sou confiável, olhando para essa abertura. E também tem a ver com uma série de elementos dentro da gente, né? O que nos impede? Por que eu não me declaro, então, dentro daquilo? O que são essas tramas que estão por trás daquilo que a gente expressa? Porque as pessoas só têm contato com o que a gente fala, a gente expressa. Mas a gente tem um monte de diálogos internos. Eu estou falando enquanto indivíduos, mas esses diálogos também estão dentro das organizações, no meio dos diversos interesses que correm ali dentro, e eles precisam ser contemplados. Então, eu estou declarando que eu quero ter uma empresa que faz cuidado. Mas eu mando embora, eu faço um processo de demissão que ignora o fato de que essas pessoas que eu cuido vão ficar na miséria porque eu não tive cuidado no processo de demissão. Isso é inconsistência de propósito e ação. É importante porque a gente vê, primeiro que tudo comunica, segundo que a gente vê esses exemplos na prática. Não é no verbo, é no ato. É no ato que a gente vê, que a gente entende, que a gente sabe a confiabilidade, né? Então, quando a gente está falando aqui sobre a reconexão com essas potencialidades dentro dos indivíduos e expandindo, porque
É natural que alguém tenha um pouco mais, é natural que alguém tenha mais de um, mais de outro. Então, os times precisam. Quando eu comecei falando sobre a equidade em diversas, em diferentes camadas, não apenas no gênero, está relacionada a esse equilíbrio que a gente está falando das nossas próprias potências. Eu sou uma pessoa que tem muito da força do masculino, eu sou muito mais de execução, eu sou de ação, eu tenho um lado impulsivo, que está tudo bem, eu tenho um lado criativo, então eu vejo que existe esse equilíbrio dialogando dentro de mim o tempo inteiro. Quando que eu vou para... E já tive um lado por pressão de trabalho, para ocupar meu espaço, por entenderem que era importante ter as características masculino. Eu já passei por isso, de ouvir, é tão bom lidar com você, você tem uma alma de homem. Coraçãozinho. E assim, eu entendi eu também que era um gostava muito carinho. desses elogios. Eu também gostava muito desses Não, e eu elogios. E até entendi hoje, que, né? assim, eu entendi que era um carinho, eu entendi que era uma apreciação. Hoje, na minha consciência, então, assim, eu não fiquei chateada, tá, na época, mas olhando hoje, o desequilíbrio que vem disso, de que, sim, eu sou uma mulher e eu sou uma mulher que foge de estereótipos da mulher, como sempre foi trabalhado. Eu sou uma mulher que entrega, eu sou uma mulher que é dedicada, mas eu sou uma mulher, e tenho muito orgulho de ser uma mulher. Então, mas eu sei que eu tenho esse lado do vamos lá, galera, vamos fazer. Pô, como assim vamos ficar esperando? Não dá, eu tenho isso. E eu sei que isso é muito do campo do que é esperado dos homens, que não é o que é o esperado das mulheres. E o que já mostra que todas essas crenças são bizarras, né? Porque somos todos seres humanos e temos que ter esses elementos aqui. Então, acho que quando a gente fala em abrir as portas para a confiança, que é o tema aqui da live, passa também por um olhar para abrir as portas para nos reconhecermos nesses dois espectros que temos dentro de nós e que eles vão sendo passados da mesma forma para dentro das organizações. Será que homens que têm um lado mais do cuidado estão sendo promovidos nas organizações? Será que só as mulheres que têm esse lado criativo e do cuidado estão sendo promovidas dentro das organizações? Eu estou falando enquanto provocação mesmo, é para pensar. Porque será que esse desequilíbrio não está sendo escolhido porque não é... Pausa. Não é por conta das políticas de equidade que isto vai mudar. E acho que essa a maior diferença do Open the Door sobre outros movimentos para a equidade é que a gente está mexendo nisso, nesse ponto específico. Será que, então, o que a gente está levando do feminino para cima para que essas transformações que vão afetar a sociedade, times, escala, elas realmente aconteçam, porque pode estar havendo um desequilíbrio sistêmico entre a potência da execução e a potência do cuidado, a potência da performance e a potência da criação. E eu não estou usando o feminino e masculino de propósito aqui, que é para a gente poder pensar por outras lentes aqui, mas olhando para será que aquilo que sempre foi do feminino não foi sendo ignorado em qualquer ser humano que tem isso dentro de si, e a gente só faz subir quem? E as decisões são tomadas porque só tem aquilo? É uma pergunta para todo mundo aqui, e a gente fica conversando muito a respeito delas, né? Isso é uma coisa muito presente para mim, para a Michelle, para a Carol, que tá, né, o time gestor daqui do Open the Doors. Eu gostei muito dessa sua pergunta, né? Até onde que a gente foi ensinado, né, a olhar para esse feminino e para esse masculino? Será que realmente esse feminino, né, ele foi deixado de lado? Gente, foi, totalmente, né? E somos todos, homens e mulheres, somos todos culpados por isso. Vamos pegar uma coisa básica, assim, né? Quando você fala de um lado criação, né? Do outro lado performance, de um lado cuidado, outro lado execução, né? A gente está falando basicamente entre o mundo emocional e o mundo racional. Quantas vezes eu ouvi, quando eu entrei no mercado de trabalho, de que eu não poderia ser tão emotiva, né? Eu não poderia ser tão espontânea, porque aquilo não era bem visto.
né, para a empresa, para o lugar, onde eu estava, eu não poderia realmente ser, hoje chama de emocionada, né? Ser emocional. Eu sempre fui um ser bastante emocional. Aí eu fui muito criticada por isso, no início da minha vida profissional, né? Lá nos primórdios, que eu comecei a trabalhar, já era adolescente, né? Foi bem cedinho, né? Trabalhava numa escola. E lá já fui sendo moldado. Olha, aqui tem que cuidar, tem que ser assim, para falar com os diretores, com os professores, né? Da mesma forma, dentro do mercado de trabalho, vocês todos lidam com isso também. A gente tem as áreas mais criativas, né? As áreas de inovação, de design, marketing, enfim. E as áreas de execução, de planejamento, de financeiro, né? Que são muito mais olhando para essa assertividade. Quantas vezes a gente olha, né, para essas características de quem está do lado ali, né, desse emocional, como inviáveis? Ah, esse pessoal viaja muito, não consegue chegar do ponto A ao ponto B, né? É muito difícil, realmente as pessoas ficam confusas, trazem muitos elementos. Isso tudo foi deixado de lado. A gente não conseguia lidar com quem pensava diferente. E a grande questão é que o mundo que a gente está vivendo agora está nos forçando a revisitar isso e a olhar para quem pensa diferente, porque aonde estão as diferenças é que estão as forças. Aonde estão essas características, né, de empatia, de cuidado, de criativo? É tudo que a gente deixou de lado que a gente precisa resgatar. A Márcia falou aqui no chat que as pessoas não sabem qual é o seu propósito, né, porque elas estão ali e com isso elas não conseguem fazer essa conexão do propósito delas próprias com as empresas. Sim, Márcia, eu concordo plenamente com você. Isso acontece muito, está muito nesse lugar, porque de um lado a gente tem emocional e tem racional, do mesmo jeito a gente tem o ser e o fazer. A gente dentro do mercado de trabalho, a gente dentro da vida foi ensinado a fazer. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. O tempo todo. A primeira coisa que vem à mente quando você entra dentro de uma empresa, quando você começa a empreender, vou fazer alguma coisa, já vou ter um projeto, já vou ter uma iniciativa. Né? E muito pouco se olha do porquê estou fazendo isso. A gente não teve realmente essa elaboração, essa narrativa, esse cuidado de ter esse olhar. A gente tem feito um trabalho cada vez mais constante sobre essas consciências, tá? A Carol já vai começar a divulgar aqui um link de um workshop que a gente vai ter no dia 26 de julho, dentro do Learning Village, vai ser uma manhã, para realmente trazer à tona essas consciências e a gente se olhar do quanto que eu estou usando dessa potencialidade feminina, quanto que eu estou usando dessa potencialidade masculina no meu dia a dia, no meu trabalho, né? E o quanto ela realmente me ajuda a equilibrar essa questão do ser e do fazer. Porque, naturalmente, a gente precisa de ferramentas para fazer esse exercício. Dentro das organizações, para a gente conseguir fazer essa resposta, né, de que o propósito de uma pessoa, de um indivíduo, versus de um coletivo, de uma área, de uma unidade de negócio, você precisa usar de algumas ferramentas para fazer com que a pessoa consiga se olhar, primeiramente, e depois dela se olhar, ela olhar para o grupo e entender o que existe em comum, para realmente entender que aquele propósito em comum é o que está ligando aquela unidade de negócio, é o que está ligando para a empresa como um todo, para a organização onde ela está inserida. E para isso, você precisa realmente de uma facilitação, você precisa de um trabalho específico para conseguir fazer esse olhar, né, para conseguir exercitar isso. Esse trabalho que a gente vai fazer, né, esse workshop que a gente está abrindo para público agora, a gente nunca fez ele aberto assim para B2C, geralmente a gente fazia com grupos fechados. E vai ser bacana ter vocês participando para realmente poder fazer essa autoanálise, esse processo de autoliderança, de entender o quanto disso a gente tem e o quanto a gente pode conscientemente, a partir do momento que a gente entende como isso funciona, trazer para conseguir utilizar isso no nosso dia a dia. São momentos muito simples, onde eu não sei vocês, mas eu gosto muito de trazer a consciência para o meu trabalho. Então, por exemplo, tanto eu quanto a Maria Clara, dentro do Open the Doors, a gente tem um aspecto muito criativo que a gente precisa trabalhar de desenvolver conteúdo, né? De trazer uma elaboração do que a gente está lendo, do que a gente está estudando, né? Do que a gente está vendo, para conseguir fazer essa transmutação de conceitos aí do que a gente sente, primeiramente, do que entra,
para o que sai e como é que a gente colabora com as pessoas que estão com a gente. Então, para conseguir fazer isso, a gente precisa realmente, né, parar um momento, entender que eu estou fazendo aqui um processo criativo, eu estou no meu momento, no meu arquétipo feminino, no meu processo criativo, e nesse momento eu tenho que aproveitá-lo ao máximo que eu puder. Se eu realmente transpor esse momento do meu arquétipo feminino e quiser entrar, né, num planejamento, numa execução, eu vou perder o que tem de melhor naquele momento. Eu vou perder a essência do que está sendo desenvolvido ali. No máximo, eu consigo trazer um roteiro, que é uma questão do arquétipo masculino, para guiar o que eu estou fazendo e conseguir ter uma gestão de tempo mais equilibrada, onde realmente eu tenha menos esforço. Então, eu vou trazendo essa consciência e eu sei que o momento onde eu paro para fazer o planejamento, definir as atividades, organizar o cronograma da semana e colocar aquilo para rodar e para acontecer, eu vou estar usando outro tipo de energia. Né? Eu vou estar realmente dentro do meu foco, dentro da minha assertividade. E aí é nesse momento que realmente a gente precisa ter muita clareza do porquê que eu estou fazendo. Qual é o recheio do bolo. Né? O fazer, ele ganha o recheio do ser. Né? Então, por isso, desses momentos, a gente ter consciência deles e conseguir trabalhá-los juntos. Né? Bom, a Carol está aqui. Carol, por favor, assim que você puder, já compartilha com as pessoas o link, né, do nosso workshop para a gente divulgar, e quem tiver interesse em participar e estar com a gente, né, no dia 26 de julho no Learning Village. Quem não conhece o Learning Village, é um hub mantido pela HSM, pela Anima, né, do qual nós somos residentes. A gente está lá, fica na Vila Madalena, na Rua Harmonia. É um espaço muito bacana. Quem não conhece, vai até o Learning, chama a gente, né, no LinkedIn, a gente está de vez em quando por lá, combina um café, vou adorar receber vocês para a gente conversar um pouquinho mais, falar sobre essas iniciativas do Open the Doors, né, quem tiver mais para contribuir, é sempre muito bem-vindo, né. Má, por favor, faça suas contribuições aí de contar um pouquinho, né, do que a gente está preparando para o workshop. É uma experiência que reúne um conhecimento, mas também vai reconhecer uma parte de entendimento do corpo. Então, a gente já está pensando nessa amplificação dos sentidos. E porque se a gente não nos reconhece no corpo, a gente não consegue entender na hora, né? Perceber como fazer essas transformações, né? Então, acho que tem esse lugar. É uma experiência intensa, é uma experiência que vai trazer uma camada de entendimento bem legal sobre como que funciona isso dentro da gente, do lado das potências do masculino, do lado das potências do feminino, para que as pessoas possam começar um processo de tomada de decisão melhor e de evoluir nesse sentido. Nessa compreensão, a gente também espera que se traga um lugar mais de escuta empática depois disso, porque você entendeu que existem outras perspectivas para perceber no mundo, né? Enfim, são 4 horas, vai ter esse lado, né, da dinâmica, enfim. A gente espera poder trazer homens e mulheres, não é só para mulheres. Não é só para mulheres, é para homens também. Importante reforçar. E vai ser... É importante reforçar. Então, tem coisas bem legais assim para acontecer. Quem já passou pelo processo curtiu muito, então acho que vale trazer isso. E vai ser bem legal, eu estou bem ansiosa para que esse dia chegue. Que mais? Eu queria responder uma coisinha para a Márcia e uma para o Sérgio, mas eu estou esperando você me dar sinal se eu posso. Fica à vontade, gente. Eu vi uma mensagem aqui a Carol, a nossa COO, que ela está aqui no backstage organizando tudo. Foi dela que enviou o link, né, de inscrição do workshop. Ela enviou também já um cupom de desconto, né, que a gente deixou para essas divulgações das lives que a gente está fazendo. Então, tá ali com vocês. Né, tem um desconto bacana para poder participar.
E fica à vontade, tá, para poder fazer os seus comentários. Só queria fazer esse complemento mesmo, porque eu esqueci, né? Esqueci dessa parte de que a Carol tá ali no backstage, a gente não vê o que está acontecendo, mas eu sei que deu tudo certo e o link já está com todo mundo. Não, deu sim. E eu acho que o que eu queria, primeiro que eu queria trazer essa coisa do propósito. Eu acho que tem camadas de propósito, tá, Márcia? E tem formas de tornar mais claro, estruturais, mais claro o propósito de cada pessoa que executa algo para ela mesma, e isso em conjunto com o propósito da organização. Porque cada um tem. Eu tiro coisas bélicas do meu vocabulário. Eu acho que cada pessoa tem uma contribuição para que se alcance algo. E o que falta muito, e acho que isso é porque está faltando o feminino no processo, é que as pessoas não se têm o cuidado devido, inclusive de design de experiência de colaboradores, tá? De que isso seja explicitado. Então, quando se pensa em recurso e não em pessoas, talvez a gente esteja tratando pessoas como recursos e não como pessoas que precisam de sentido para fazer algo. Inclusive entendendo de que se elas têm sentido e conseguem entender o que elas estão fazendo, elas talvez possam ter mais autonomia para tomar decisões de uma forma confiável. Será que a gente está criando os ambientes de trabalho que permitam isso? Isso é uma pergunta também que a gente pode se fazer enquanto lideranças e gestores o tempo inteiro. Será que existem instrumentos? Existem, né? A gente conhece organizações que fazem isso e performam bem. Então, tem a ver também, acho que, com trazer esse campo do feminino para o design da experiência e para o design da gestão. Isso é legal. E então, o que volta aqui para o recurso do nosso workshop. Eu preciso entender a mim mesmo para entender também como eu posso aplicar isso no design. E para o Sérgio, com certeza, né, não podemos falar o que pensamos dentro de uma empresa, e já é difícil falar o que pensamos fora de uma empresa, porque sempre somos julgados, né? Então, eu gosto muito quando você fala, Sérgio, da questão do poder, e a gente olhar para esse poder interno. Tem uma medida do que fica para a gente, do que vai para fora, mas com certeza a gente pode poder se expressar melhor, e isso é um aprendizado também, né? Então, o problema é o medo, o que gera o medo. Eu estou com dúvida se minha conexão está boa, então espero que tenham me ouvido nessa fala, mas eu queria trazer isso. Com certeza não é qualquer coisa e tem que se tomar muito cuidado, mas esse ambiente, ele é necessário. E aqui já me despeço, porque eu sei que já estamos no nosso tempo. Gente, muito obrigado aí pela participação de todos, né? E essa sua fala ali de fechamento foi muito importante, né, Má? Eu acho que esses trabalhos de facilitação, eles realmente revelam muita coisa, né? A respeito de nós mesmos, a respeito das pessoas com quem a gente convive, e a gente precisa cada vez mais desses ambientes para a gente resgatar isso, né? Resgatar o que tem de melhor dentro das nossas potencialidades que estão ali, né, amortecidas, esquecidas, que a gente foi deixando de lado, mas tem muito recurso para poder trabalhar com isso, né? Tem muitas formas, muitas maneiras de desenvolver conversa, como você sempre fala, e gosto muito, né, de como a gente consegue fazer isso juntas, né? E inclusive, às vezes, estando do lado onde você facilita e faz com que as ideias surjam, né, do grupo onde eu estou participando, ou vice-versa, ou a gente junto ministrando essas facilitações. Eu acho que isso é extremamente importante para que essas conversas aconteçam e a gente comece a criar ambientes seguros, né, para que as pessoas, né, como o Sérgio colocou, possam falar o que elas sintam, né, se sintam à vontade para falar, estejam no ambiente seguro, e realmente traga a ideia para as pessoas de como é que usa isso depois, como é que eu trago isso depois para dentro de uma organização. Precisou? Chama o Open, a gente consegue fazer esse trabalho, assim, de uma forma muito bacana, para poder te ajudar, né, a desenvolver essas conversas, esses espaços, e você também consegue, a partir disso, tomar muita consciência de como é que eu, a partir desse insight, levo isso para minha vida, né? Levo isso para o meu trabalho, né? Consigo fazer uma liderança muito mais consciente, né? A gente ouviu vários casos, inclusive, de 2 sócios de uma startup que estiveram com a gente num evento, que vai estar com a gente em umas próximas conversas, não vai ser na semana que vem, vai ser na outra, a gente vai divulgar ainda,
E eles nos falaram que a partir do evento que a gente teve, do Open the Doors, né, presencial no Learning Village em março, onde a gente estava falando da questão de como é que integra essa polarização, essas polaridades dentro da liderança e desenvolve negócios mais humanos e sustentáveis, né? A gente trouxe o Wilton Menezes, né, o sócio de uma consultoria de inovação, que falou que fez um letramento de feminismo, né, e foi contando vários aspectos da liderança, de como é que ele equilibra isso, né, feminino, masculino dentro dele, dentro da organização. E a gente fez esse painel para realmente trazer muito essa questão dos insights de, poxa, tem outras formas de pensar, né? Tem outro jeito de realmente a gente olhar para esse universo, olhar para essas características, né, do que a gente tem à disposição, essas ferramentas todas que a gente tem, e de que maneira que a gente usa isso com melhor performance e bem-estar. Porque sempre performance foi desassociada do bem-estar. E aqui a gente está falando que, gente, o mundo está precisando de bem-estar, né? E ao mesmo tempo performance porque eu preciso fazer as minhas entregas, preciso fazer com que o meu trabalho de verdade aconteça, seja palpável. Então a gente consegue te ajudar. Vem para o Open the Doors, acompanha as nossas lives, a gente vai começar a fazer lives agora frequentes, né? Toda semana me comprometi para isso, né? Essa estreia foi dentro de casa, né? Com a Maria Clara, trazendo aí todo o background dela de como se desenvolve conversa e tudo que ela já estudou pelo mundo aí a respeito de confiança e tem muitos outros temas, né, que a gente fala também. Então, aguardo vocês, né, nas nossas próximas lives, nos eventos presenciais que a gente vai realizar os próximos. Se eu não me engano, depois do workshop do dia 26 de julho, no Learning, a gente vai estar no Hacktown em Minas também, né, aquele evento de inovação. Espero encontrar todos vocês por lá. Então é isso, Má, muito obrigada aí por, né, vir, contribuir, trazer todo esse teu background, a tua história. Quer fazer as últimas palavras finais? Eu ia falar que o meu propósito pessoal é ter boas conversas, então que eu estou saindo com o meu propósito hiper realizado, estou ótima, estou de boa. Adorei e adoro conversar com o pessoal pelo chat também, então, assim, considerações muito profundas. Quero agradecer todo mundo que veio, trouxe, e só enriqueceu aqui a nossa conversa. É isso. Com Até a próxima. certeza, é muito importante, né? Muito importante. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, que trouxeram comentários. Obrigada pela Carol, que está ali no backstage, né? Cuidando de tudo, mandando os links aqui, faz parte do time do Open. Obrigada a Carla, que faz parte do time do Open também, que ajuda a gente sempre nas divulgações, nas artes que a gente está desenvolvendo. Então, é um time que faz tudo com muito amor, né? E realmente coração quentinho, brilho nos olhos, porque a gente acredita que essa ideia vale a pena compartilhar. Então é isso, compartilha com a gente também, e a gente te espera no workshop no dia 26 de julho no Learning. Muito obrigada, pessoal, uma excelente semana, hein? Beijo, até mais.